Olá, meus amigos, eu espero que vocês estejam bem, caminhando com Jesus na fé. Como é bom essa vida de buscar entender as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada, entender os mandamentos de Jesus e entender como que ele viveu e os ensinamentos que ele deixou e continua deixando, pois cremos que ele ressuscitou e está conosco até hoje. Glória a Deus. Amém? Então, gente, eu gostaria de trazer uma palavra aqui bem rápida. Creio que vai ser rápida, mas que falou muito comigo. E já entrando aqui é Marcos 6, a gente vai falar, todo o contexto que eu vou falar aqui acontece no versículo 34 até o 53 de Marcos 6. Para dar o contexto, acabou de acontecer aqui nesse contexto a multiplicação de pães e peixes, onde com 2 peixinhos ali e 5 pães, Jesus opera o milagre de saciar a fome de mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, que com certeza a gente entende que andava com esses homens, esse grupo de pessoas, então a gente sabe que mais de 5.000 com certeza eram que foram saciados. E o interessante aqui, antes da gente entrar, é que Jesus, tudo que ele faz, ele tem camadas de finalidades e propósitos diferentes e íntimos e perfeitos, vamos dizer assim. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos, e aqui é interessante ler João também, capítulo 6, a mesma passagem, o mesmo milagre acontecendo com detalhes diferentes. João deixa claro que Jesus, ao perguntar aos discípulos, que a gente tinha que alimentar a multidão, e perguntar aos discípulos para fazer isso, João diz que claramente Jesus estava fazendo um teste e testando eles, os discípulos. Então, assim, além de Jesus querer, obviamente, saciar a fome de todo mundo, o intuito por trás ali era discipular, moldar, e instruir, cuidar dos discípulos do seu interior, dos seus corações, e fazer eles entenderem as obras e entender que por fé você pode alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Isso é por fé, isso é por crer quem estava com eles, e quem fazia tudo isso por eles era Deus através de Jesus, e Jesus através de Deus, por eles serem um. Então é esse estilo de vida, de crer, de fazer, que a gente vai ver os discípulos de fato vivendo lá em Atos, quando eles recebem o Espírito Santo e tudo mais, são revestidos de poder. Mas desde já, Jesus já ensina eles e até espera isso deles. Então vamos entrar aqui no texto que eu gostaria de ler. Então vamos lá, a gente está nesse contexto, Jesus está obviamente tentando ensinar alguma coisa aos discípulos, tá com certeza com várias camadas de finalidades diferentes, não só saciar, não só multiplicar, porque enfim, era mais fácil multiplicar do que ir na cidade comprar. Jesus tem várias finalidades e propósitos no interior de cada homem quando ele fala. Ele nunca fala uma coisa única assim, é para gerações e gerações. As palavras de Deus nunca voltam vazias. Eu realmente creio isso. Mas enfim, entrando aqui, o que eu quero dizer é que no final de tudo isso, Jesus quer despedir a multidão e ele fala para os discípulos irem para Betsaida. Então no versículo 45, Jesus basicamente vai obrigar os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. Então aqui basicamente Jesus despede essa multidão enorme que ele saciou de comer, ele saciou a fome. Ele vai ao monte orar e ele obriga os discípulos a irem para Betsaida, para o outro lado do mar. Tá? Então o mandamento de Jesus é claro, vão adiante para Betsaida, eu vou despedir a multidão. Os discípulos de fato entram no barco e vão. Então a gente está nesse contexto. Jesus mandou vocês irem adiante para Betsaida. Então, onde que eles vão encontrar Jesus? Betsaida, certo? Esse é o mandamento, esse é o contexto. Jesus está no monte orando. Depois Jesus volta, aqui no versículo 47, fala que ao anoitecer o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Ele quem? Jesus. Jesus estava sozinho na terra e o barco lá no meio do mar. É interessante porque João dá até mais ou menos a distância aproximada. Ele fala 25 estádios, se eu não me engano. Então, assim, não sei o tamanho do estádio daquela época, mas imagino que uma boa distância eles tinham percorrido, até porque estavam no meio do mar. Continuando aqui, versículo 48, o que Jesus vê? 48, e viu-os fatigados a remar,
porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Aqui, gente, eu fiquei um bom tempo pensando nisso aqui, porque assim, se a gente questiona esse versículo, né? Eu sei que você não pode ler um versículo isoladamente. Eu li também João, que fala sobre o mesmo acontecimento aqui, tem umas coisas diferentes, mas vamos ver na perspectiva de Marcos aqui, que também foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Então tem algo aqui que a gente pode tirar disso. O que ele diz? Andando sobre o mar, queria passar-lhes adiante. Então Jesus, andando sobre o mar, queria passar adiante deles. Vamos lá, Jesus vê os seus discípulos remando, sofrendo ali no braço, remando, porque o vento era contrário, né? Tinha onda, o mar estava agitado, né? Eles estavam remando, tentando chegar onde Jesus mandou eles chegarem, tentando fazer ali um esforço danado, travado, porque ainda estava no meio do oceano. E Jesus, vendo isso, continua caminhando, querendo ir adiante deles. Por quê? Vamos voltar ao mandamento inicial. Jesus dizendo, eu vou despedir a multidão e vocês vão adiante a Betsaida, indicando que nos encontramos lá, certo? Então o mandamento era esse. Jesus estava querendo o quê? Eu vou encontrar vocês lá, certo? Mas claro, Jesus, com muita misericórdia dos seus discípulos, né, ele ouve os discípulos ali gritando com medo, aqui fala claramente, 49, mas, é um mas, então a gente vê esse mas logo depois de, e queria passar-lhes adiante, mas, quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram. Então eu entendo que aqui foi uma frase de interrupção, né, de interromper. Jesus estava querendo ir adiante, mas viu eles gritando com medo, né, porque todos o viram e perturbaram-se, né, ficaram com medo, e imediatamente falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Então aqui eu entendo que ele estava querendo passar adiante, os discípulos gritaram com medo, provavelmente fizeram um auê grande ali de ver alguém, imagina, de noite, alguém andando nas águas. Realmente, galera, vamos ter compaixão dos discípulos aqui. Eles não tinham sido revestidos pelo Espírito Santo, tá de noite, eles estão remando, estão cansados, né, de remar ali com o braço, tá escuro pra caramba, não tinha luz naquela época, assim, imagino que eles estavam vendo a luz da lua mesmo refletindo na água, e você vê alguém andando sobre as águas, certo? Eles ficaram aterrorizados, acharam que era um espírito e tal. Ouvindo a voz de Jesus falar com eles, aí sim, aparentemente eles ficam um pouco mais acalmados, porque Jesus sobe para junto deles no barco, aí o vento cessou e ficaram maravilhados em si, além da medida, tá? Então até aqui a gente chegou nessa parte. Jesus estava querendo ir adiante, os discípulos gritam, Jesus, eu creio que com muita compaixão dos seus discípulos, que não entenderam todas as coisas ainda, ele vem no barco e fala, tem de bom ânimo, calma, sou eu. E ele entra. Ao subir no barco, o que acontece? O vento cessa, o mar se acalma e fica tudo bem. E aí aqui é interessante. Vamos atribuir em duas formas para eu conseguir passar meu raciocínio. A primeira forma seria Jesus operou um milagre, né? O vento cessou, o mar acalmou porque ele pisou no barco e o milagre foi feito. Show, eu não tenho problema nenhum com isso. Jesus também não teria problema nenhum com isso, porque ele poderia fazer isso tranquilamente. Mas, se a gente voltar no contexto para entender que Jesus já estava testando os discípulos lá atrás, na parte da multiplicação de pães e peixes, aqui me levou a crer, e eu creio que conduzido pelo Espírito Santo também a entender, que Jesus não só operou esses milagres, mas o interior dos discípulos mudou. E houve uma transformação de entendimento, compreensão, reconhecimento da glória de Jesus, do mestre deles. E o interior sendo mudado, transformado, causou o exterior para ser manifestado. Ou seja, o vento cessar e a água cessar de, né, ondular ali das ondas, tá? Então vamos quebrar o que eu acabei de falar. A primeira parte que eu disse é, Jesus fez um milagre e tal, o vento cessou, tudo mais, ele pisou na água, pronto, foi Jesus. Beleza, não tem problema com isso. A outra parte é se a gente interpretar que Jesus estava tentando ensinar algo para eles e coparticipando, eles entendendo todas essas coisas, automaticamente o vento cessou e o mar também se acalmou. Porque eu creio que
esses adversários externos, mar e vento, não eram externos, mas eram problemas do interior dos discípulos, que desde lá da época, de quando houve a multiplicação dos pães e peixes, eles não tinham se resolvido no interior em relação à fé, em relação a algo que Jesus queria ensinar a eles, tá? Em João isso fica um pouco mais claro, se a gente for lá e ler que Jesus estava querendo testar os discípulos, pois ele já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia que iria fazer essa multiplicação. E para provar isso, né, para provar esse meu argumento aqui, a gente lê o próximo versículo, certo? Que seria aqui o versículo de 52. Vamos ler o 51 para fazer mais sentido, tá? 51. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos além da medida. 52. Pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Então aqui para mim ficou muito claro, e eu creio que o Espírito Santo realmente me ajudou a entender isso. E aqui tem muitas formas da gente compreender e tirar ensinamentos de toda essa passagem. Eu creio que essa que eu estou dizendo é uma delas. De que por que o vento era contrário, por que o mar se agitou, está escrito, pois o seu coração estava endurecido, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães. Então, já é um problema que estava lá atrás, não tem nada a ver com vento, com tempestade, com chuva, com o mar enfurecido, é uma coisa interior. E aí chegamos aqui finalmente no título do meu vídeo. Até onde o seu braço pode te levar? Quando os discípulos não reconheceram a glória de Jesus, não reconheceram quem é que estava caminhando com ele, quem era o mestre deles, onde a fé deles deveria ter sido crescida, vamos dizer assim, e reconhecida de que se Jesus mandou eles irem para Betsaida, era para eles irem pelo poder de espírito e fé e de crer nisso, certo? E não pelo braço deles. Entende? Então assim, qual foi a primeira atitude dos discípulos quando o vento foi contrário? Remar com mais força. Gente, por muitas vezes em nossas vidas teremos situações que não vai adiantar você remar com mais força. Não vai adiantar mesmo. Você vai ficar parado no meio do mar. E a única forma de você sair disso é compreender talvez alguma coisa lá atrás da sua vida, a gente pode relacionar, mas compreender quem é o nosso mestre, que age com poder e glória. E a gente pode, entendendo isso, resolver esse conflito interno que vai resultar numa manifestação e resolução de conflitos externos, que eu realmente creio que aqui esse vento e essa agitação do mar não era uma questão externa, certo? E era um conflito não resolvido dentro dos discípulos, que Jesus usa conflitos externos para tratar e mediar e resolver o interno. Claro, porque mais, né? Jesus mandaria você ir para o outro lado, aí vem uma tempestade, vem uma chuva, vem vento forte para te impedir, para fazer você não ir. Era o quê? Para os discípulos desistirem? Se Jesus não aparece ali, vamos dizer que Jesus desse uma volta maior, andando sobre as águas e eles não veem Jesus. E aí, não ia para Betsaida? Acabou o ministério de Jesus. Acabou, ia ter que contratar 12 outros discípulos. Não, né? Claro que Jesus tem compaixão da gente, ele vai nos encontrar no meio do mar, nos ajudar, subir no nosso barco, se fazer presente, se manifestar para a gente reconhecer a sua glória. Claro, mas por quanto tempo você vai ficar remando com o seu braço, cansado, fatigado, como os discípulos estavam? De certa forma, desnecessariamente, porque se o interior tivesse sido resolvido, o vento não seria contrário, seria a favor. Quanto tempo antes eles teriam chegado a Betsaida? Entende? Então essa é mais ou menos o que eu queria trazer, já está dando mais de 14 minutos de vídeo. E isso aqui falou bastante comigo, é uma coisa que a gente sempre corre para o lado do braço. Sempre pensa, bom, não estou remando forte o suficiente. E às vezes não é só isso. Então a pergunta do título do vídeo é até onde seu braço pode te levar? E eu creio que no máximo até a metade. A outra metade vai ser por glória e poder de Jesus. É uma coparticipação, é junto. E esse propósito tem que ser compreendido no nosso interior para que a manifestação disso manifeste nos problemas externos para cumprimento do propósito que foi: cheguem a Betsaida, eu encontro vocês lá. E aí, o chegar em Betsaida, cada um de nós tem isso personalizado com o nosso Jesus. Amém?
Estarei orando por vocês como sempre, meus irmãos. Um abraço a todos.